Muito boa tarde, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você chegou até aqui, já aproveita, se inscreve no canal, já acessa o link do nosso Telegram e entra lá para participar de muitas mais conversas junto com a gente. Lá a gente consegue falar de forma mais detalhada sobre diferentes tipos de mercado, diferentes tipos de ativos, inclusive tirar as suas dúvidas das melhores regiões para se trabalhar nestes ativos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito procurado por aí e pouco dissecado. Ou a forma que ele é dissecada é uma forma muito superficial e as pessoas acabam não entendendo a razão por trás e por que escolhemos operar certo tipo de modelo, né? Então hoje vamos falar sobre order blocks. Esse aqui é literalmente o guia definitivo para sanar todas as suas dúvidas sobre order blocks. Comecei aqui já escrevendo alguma coisa para vocês, só para a gente ter uma parte didática e depois a gente vai direto para o gráfico, tá bom? Mas o que a gente tem que entender é que order block, o que é order block? É um bloco de ordens, é uma zona institucional onde um institucional atuou. Ele atuou seja para montagem de posição, seja para defesa de posição. Lembra aquela historinha que a gente conversa para vocês, que quando o institucional ele quer montar uma posição, ele não simplesmente vai comprando, galera, compra por favor 1 milhão de bitcoins para mim. Ele não vai simplesmente apertar o botão e comprar 1 milhão. Ele tem que comprar um pouquinho, depois ele vende um pouquinho, compra mais, vende um pouquinho mais, justamente para tentar montar a posição dele sem interferir de uma forma muito drástica no gráfico, justamente para os outros players não saber onde está o preço médio dele. Porque uma vez que ele aperta o botão de uma vez para comprar, a gente tem dois problemas aí. Ele vai movimentar o gráfico de forma brusca, provavelmente, se ele estiver comprando, né? Provavelmente não vão ter ordens de venda para poder suprir as compras que ele tem que fazer, e os outros players vão saber onde está o preço médio dele. Se os outros players sabem onde está o preço médio dele, provavelmente eles vão querer estopar esse cara, porque vai ser dinheiro fácil na mesa, certo? Então aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês entenderem o que é um order block e a melhor forma da gente poder operá-lo, né? Como identificar os melhores order blocks, assim, por assim dizer. Então aqui a gente teve um movimento de baixa, um repique e um novo movimento de baixa. O que aconteceu aqui nessa quebra de estrutura? Isso aqui. Então, vamos lá. O que eu desenhei aqui? Vamos supor, a gente teve aqui uma perna de baixa, um repique e nova perna de baixa. O que isso aqui ocasionou? Eu estava numa tendência de baixa, certo? Meu topo estava aqui, topo mais baixo aqui, fundo mais baixo aqui. O que essa última pernada acabou fazendo? Essa última pernada acabou sendo uma forte pernada de propulsão que quebrou esse último topo e, de certa forma, quebrou essa tendência anterior que estava de baixa. Né? A gente não sabe se ainda virou um choque, um level, isso aí a gente vai entrar mais a fundo. Mas vamos supor que quebrou, não interessa se é choque ou se é que level só. Então, ele quebrando essa tendência de baixa anterior, quebrando esse topo anterior, eu sei que o preço ele pode continuar subindo, mas uma vez que ele retornar até essa região, aqui é onde eu sei que a probabilidade de um player institucional atuar é muito alta. É onde eu imagino que o preço, se ele retomar essa perspectiva de baixa, ele vai tentar parar aí. Ele vai ter um ponto de parada aí. Não sei se vai ser o ponto de reversão, mas pelo menos vai dar um trabalho extra para ele passar essa região. E é justamente este carinha aqui vermelho, este último candle vermelho dentro desse retângulo amarelo, que a gente chama de um order block institucional, tá? A gente resume sempre no linguajar de order block. Sendo assim, é o último candle negativo antes de uma forte pernada de alta que quebrou uma estrutura anterior, tá? Da mesma forma, o cenário oposto a gente tem aqui. A gente tinha essa pernada de alta, fez uma pernada de correção, fez mais uma pernada de alta, mostrando que ele estava tentando fazer uma tentativa, né, de uma tendência de alta, e de repente o preço desmonta aqui, quebrando este último fundo.
tá? Quebrando este último fundo. Me mostrando o seguinte, olha, eu tenho uma tentativa ou um início de reversão de tendência aqui. Aqui fica mais claro se eu botar aqui, tá? A baixa se iniciando neste ponto aqui. Então, significa que era uma tendência de alta e eu tive a quebra dessa tendência neste ponto aqui. Uma vez que o preço voltar eventualmente para essa região, eu sei que provavelmente ele vai fazer um ponto de parada, ou vai dar um trabalhinho extra, ou vai conseguir reverter essa última pernada de alta, fazendo com que o movimento do preço continue para baixo aqui, certo? Neste caso aqui, a gente tem este order block, que é um order block vendedor, que é o último candle positivo antes dessa forte pernada de baixa, que acabou justamente quebrando essa estrutura anterior. Então tá, isso aqui é um order block comprador e isso aqui é um order block vendedor. Vocês notaram que tem duas particularidades que eu falei aqui, né? Vamos escrever? A primeira delas, para um order block ser bom, ele tem que ser um order block que veio, que veio junto da quebra da estrutura, certo? Aqui ele quebrou a estrutura anterior que era de queda. Então, este carinha aqui é muito potente. Além disso, ele tem que ser último candle de cor contrária à pernada de referência, certo? Então, esse é o último candle de cor contrária a essa pernada de referência, que é a nossa de alta. E esse aqui é o nosso último candle contrário antes da forte pernada que veio de queda, tá? Fica até o final do vídeo que eu vou falar uma particularidade ainda que a gente gosta de trabalhar, que não entra neste modelo de livro, mas veio muito pelas nossas inúmeras simulações, tá? Se você quiser saber, você vai ficar até o final do vídeo. Beleza? Agora vamos até o gráfico. Vou mostrar alguns exemplos aqui. Gráfico de Bitcoin. É bom que a gente tem muito modelo. A gente tinha aqui, ó. Vou desenhar. Isso aqui era uma região que estava suportando a nossa alta, né? Até fez a manipulação aqui. E quando o player aqui decide não proteger mais essa região, o preço começa a desabar. E onde que ele vai parar? Justamente na nossa região. Na nossa região de order block. Esse carinha aqui. Aí você vai me perguntar, Ariane, por que você pegou este carinha aqui, esse carinha aqui negativo, e não pegou este carinha aqui, por exemplo? Eu não peguei porque lembra que ele geralmente ele vem junto da captura de liquidez? Então a gente sabe que aqui era uma base anterior e a melhor forma da gente capturar a liquidez dessa base é perdendo ela e voltando para cima, certo? E eu vou justamente tentar pegar e filtrar pelo order block que está abaixo dessa liquidez. Anota isso aí que é importante. E eu nunca vi ninguém falando aqui, tá? Então, perfeito. Parou aqui, continuou o movimento de alta. E lembrando, um adendo para vocês, a gente sempre tenta trabalhar ao favor do fluxo macro, tá? O micro a gente vai ter muito mais erros, justamente porque você está contra a tendência. Vamos pegar aqui esse outro exemplo aqui, ó. Aqui era a região que o preço estava trabalhando e suportando, ele perde, não tem mais interesse de defender, ele vem até essa região. Chegou a tocar? Não chegou a tocar. Então, este aqui é um que eu sei que se um dia o preço vier até aqui, é onde eu tenho um potencial ponto de parada. Vamos pegar aqui um contra-tendência. Ó, a gente tinha essa última região aqui, ó, perdeu essa região, depois perdeu essa região, continuando essa tendência micro de baixa. Ele veio, parou no nosso order block de cor contrária, antes da forte pernada de alta, certo? Parou bem na região aqui. E aí ele continuou o movimento de alta. Onde que eu sei neste cenário aqui, ó? Vamos supor que a gente não tem nada para cá e nada para cá mais. Neste cenário aqui, onde que eu sei que o preço tem alta probabilidade de parar? Justamente nos meus últimos order blocks de cor contrária. Este e este carinha aqui. Veja que aqui ele tenta segurar o preço, ele até faz um sweep, uma varredura de liquidez, e o order block de cima, ele acaba conseguindo segurar o preço, tá?
Um outro detalhe que a gente tem que falar para os amigos é que existem 3 tipos de order block de forma geral, assim. Vamos escrever aqui eles para vocês. A gente tem o order block simples, que é esse que eu estou mostrando para vocês. A gente tem o breaker block, que eu vou falar para vocês agora, e a gente tem o propulsion block ou order block 2.0. Lembrando, isso aqui, que fique muito claro para vocês. Esses nomes aí, tanto faz, tá? Chame da forma que você quiser. Isso aí é simplesmente o padrão do que o SMC utiliza. E aí eu vou te contar uma coisa. Esse propulsion block ou order block, particularmente, a gente não usa no nosso operacional. Eles existem, só que, na verdade, vocês vão descobrir que o order block 2.0 simplesmente é igual ao order block simples. O que eles dizem que é a diferença do order block 2.0 e do order block simples? É porque o 2.0 é quando ele já mitigou o primeiro order block, ou seja, ele já chegou na região do primeiro order block e ele cria um novo order block dentro da mesma região. Vou explicar para vocês porque eu acho que às vezes não fica tão claro assim. Deixa eu até botar aqui o exemplo do gráfico do índice futuro, que às vezes a gente consegue achar mais de exemplos, né? Para a gente falar um pouquinho do order block 2.0. Então aqui a gente tem um exemplo de order block 2.0 ou propulsion block. A gente tinha esse último order block aqui, que foi responsável pela quebra da estrutura anterior, veja só. Pá, quebrou essa estrutura anterior, beleza, então tá válido. Se ele quebrou essa estrutura anterior, vou pintá-lo aqui, bem aqui. Então, uma vez que o preço chegar aqui próximo, eu sei que é um possível ponto de parada do player, né? Um possível ponto de parada do preço aqui, justamente para tentar repicar novamente. E aí, o que acontece? Este order block, este candle aqui, ele acabou consumindo a liquidez, esses dois, né? Consumindo toda a liquidez deste order block, resultando em um novo order block, que aí seria este cara grandão aqui. Vocês vão aprender em outros vídeos nossos como conseguir filtrar melhor os order blocks, né? Porque você vai ver, nossa, é muito grande a região. Sim, a gente consegue filtrar de outras formas. Fica ligado no canal que você vai conseguir pegar como a gente faz isso. Então, este carinha aqui, agora é o order block 2.0. Esse cara aqui. E é ele que é o responsável por segurar novamente o preço por aqui, tentando repicar o preço novamente, certo? Da mesma forma, esse carinha aqui cria um novo order block. E aí, se a gente for seguir a trama, né, do que os caras gostam, bem aqui, uma vez que o preço tocar aqui nessa região, ele vai tentar repicar, Não chegou a tocar, chegou muito próximo, mas não chegou a tocar. E agora eu vou até aproveitar este mesmo exemplo para a gente poder falar sobre o breaker block. O breaker block nada mais é do que um antigo order block, ele era um order block simples, que foi quebrado de forma abrupta, de forma fortíssima, sem deixar precedentes, seja num gap, seja num grande e enorme candle, dessa forma assim, ó, se tivesse sido quebrado assim, tá? Lembrando que um gap, ele também é um candle forte assim, de Fair Value Gap, que a gente vai falar também no próximo vídeo para vocês. Então aqui, veja só, ele quebrou no formato de gap estrondoso. Então a gente sabe que uma vez que este order block for tocado, ó, veja só. Se eu sei que de baixo para cima ele tenta defender o preço, uma vez que ele for quebrado, eu sei que de cima para baixo ele vai tentar defender o preço para manter na sua zona. Isso aqui nada mais é do que uma troca de polaridade. Uma região que antes era um suporte se torna uma resistência. Não fique nessa rixa do SMC com análise técnica clássica, tá? Não fique. Porque no final, falamos 80% das coisas, nós falamos igual, só com linguajar diferente. O que a gente quer, diferente da análise técnica, a gente quer ver a captura de liquidez. A gente quer ver dinheiro preso. Infelizmente, a análise técnica clássica, ela não espera isso acontecer. Por isso, muitas das vezes, grande parte das vezes, o varejo acaba entrando antes do movimento acontecer.
a gente pelo menos tenta esperar. E se for para ser estopado, a gente vai ser estopado junto com um player institucional. Essa é a ideia, pelo menos, tá? Então, isso agora é um breaker block. Antes era um order block comprador, porque ele defendia a posição de compra, e ele acabou se tornando um order block vendedor, tá? Agora, se você ficou aqui até o final do vídeo, eu vou te dar a dica que ninguém fala disso também nos vídeos. Vamos lá? Aqui, se a gente for ver no gráfico, as pessoas não falam muito sobre os melhores tipos de order block para trabalhar, que a gente considera e a gente sabe que é muito... que costuma dar muito certo, tá? E o order block que a gente ama trabalhar são os dojis, como por exemplo, este carinha aqui. Por que a gente considera o doji um dos melhores order blocks? Fica atento até a data desse vídeo, tá? Porque provavelmente muitas pessoas vão falar depois. Os dojis, eles mostram literalmente o embate entre os compradores e os vendedores. De certa forma, é como se fosse um jogo de war, que cada um vai vencendo o terreno. E o doji, o que ele mostra? Ele mostra o embate entre essas duas forças. Uma vez que o player ganhou essa região, ou seja, se o player que ganhou a região é o vendedor e ele fez dar uma pancada para baixo, esse cara vai ter na cabeça que, puta, eu lutei muito para ganhar essa posição. Eu lutei muito para ganhar essa região. Eu não vou desistir tão fácil, eu não vou largar o meu osso tão fácil. E é justamente por isso que a gente gosta de trabalhar os dojis, porque a gente sabe que o player que venceu aquela etapa, ele vai tentar segurar com unhas e dentes. E é o que ele tentou aqui, ó, por exemplo. Veja como ele tentou segurar por tudo. E aí, ele não conseguiu. Como você sabe que aqui ele foi estopado? Porque olha o candle gigante que foi produzido. Isso aqui normalmente foi pelo stop de institucional. E aí, inclusive, no dia seguinte, já abriu com um gap de alta. Vamos pegar outro exemplo de doji por aí. Eu acho que tem no próprio Bitcoin. Este aqui, por exemplo, seria um carinha que eu tenho muito interesse em trabalhar. O preço não voltou lá nunca, né? Veja só, a gente também tem esse outro exemplo aqui, desse order block, que tenta segurar o preço o máximo possível. Um toque, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo ele não conseguiu, ainda fez a manipulação. A gente ainda vai falar também de tipos de entrada, de como você faz o tipo de entrada no order block. Esse vídeo aqui é para você entender quais são os melhores order blocks para se trabalhar. Então aqui ele fez a manipulação e conseguiu. Depois disso ele não conseguiu mais defender nada, ele foi 100% liquidado. Esse carinha aqui, que foi onde o preço parou próximo a primeira vez, tocou, repicou, e aí sim fez o stop do cara aqui nesse candle gigante, né? Lembrando que o doji, ele não precisa ser 100% um doji, tá? Ele pode ser um doji, eu falo uma cruz, assim. Ele pode ser um doji tipo isso. E não me interessa a cor do doji, neste caso. Especificamente, tá? Do doji não me interessa a cor. Me interessa somente a região que ele está localizado. Porque lembra, o doji é o embate das forças. E o cara vai tentar defender com unhas e dentes aquele ponto que ele venceu. Tem esse carinha aqui, que teria com certeza performado. Veja que ele tocou aqui, ó. Ele é um doji, não é um doji perfeito, uma cruz. É um doji positivo, é ele que eu estou filtrando. Tocou a região e repicou. Aqui ele ainda tentou manipular no tempo gráfico menor e repicou. Tá? Então, somente você conseguiu ver esse último detalhe. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido sanar algumas das dúvidas sobre order block, se não todas. E é isso, continua aqui no canal. E se você ainda tem interesse em conhecer melhor o nosso operacional, gosta dos nossos vídeos, aproveita e clica no link aqui embaixo, que é da nossa mentoria de 2025. Deixa o like se você gostou do vídeo. E é isso. Até mais, pessoal!